Bom, o outro momento aí da formação dos Estados Unidos foi a sua expansão territorial. Quando o território americano ficou independente, ele não tinha nem a metade do seu tamanho atual. Era a parte leste do atual Estados Unidos, né? Acontece que na primeira metade do século XIX, esse território original fez uma expansão na direção do oeste, por isso que a expansão é chamada também de conquista do oeste, motivado pela busca de terras para a população que estava crescendo, imigrantes europeus, a imigração europeia cresceu muito também nessa época, ela cresce mais no final do século XIX, mas já existia, né, uma imigração considerável nesse período e uma sede por terras. Então havia essa busca de terras, também a busca de oportunidades comerciais, de ganhar dinheiro, né, com comércio, com investimentos, né, em vários setores. A justificativa ideológica para essa expansão ficou conhecida como Destino Manifesto. Essa expressão só surgiu em 1845, mas a ideia já existia antes. Era a ideia que os Estados Unidos estavam destinados à expansão na América do Norte por causa da superioridade de sua civilização, do seu povo, das suas instituições, né, da sua cultura. É aquela ideia de origem puritana calvinista de que o povo americano era o povo escolhido por Deus. Então eles tinham uma missão de levar sua civilização para outras regiões, incorporando, anexando territórios. Essa conquista do Oeste se deu por várias etapas. A primeira delas foi em 1803 a compra de uma colônia da França, Louisiana. O Napoleão vendeu Louisiana para os americanos, quando os seus planos de criar um grande império colonial na América foram por água abaixo, quando a Revolução Haitiana praticamente triunfou. Os americanos em seguida tentaram conquistar o Canadá, aproveitando as guerras napoleônicas, com a Grã-Bretanha com a sua atenção desviada para as guerras lá na Europa. Os americanos tentam dominar o Canadá, e estourou a Segunda Guerra Anglo-Americana, que alguns chamam de Segunda Guerra de Independência, mas que é uma bobagem, porque a independência americana não estava em questão nessa guerra. Os britânicos realmente tentaram tomar a Louisiana dos americanos, quer dizer, tentaram tomar Nova Orleans, né, que era a capital da Louisiana dos americanos, mas no final os britânicos fracassaram. Mas os americanos também fracassaram em conquistar o Canadá. Então essa guerra acabou confirmando a fronteira entre Estados Unidos e o Canadá. Em 19, em plena crise do sistema colonial espanhol, a Espanha, pressionada pelos americanos, vendeu a Flórida. Em 1845, o Texas, que era um território do México, que havia sido povoado por colonos americanos e que tinha ficado independente do México em 1935, o Texas negociou, depois de uma negociação que se arrastou por 10 anos, negociou com os americanos a união do Texas com os Estados Unidos. Aí o Texas entra no território americano, como um estado escravista. Os mexicanos, naturalmente, ficaram furiosos com esse acontecimento, com esse fato. E a situação piorou porque os americanos exigiram que o México vendesse para os Estados Unidos metade do território mexicano, a parte norte do México, o território da Califórnia, Arizona, Novo México. Os mexicanos recusaram. O resultado foi uma guerra entre o México e os Estados Unidos. O México perdeu essa guerra e os americanos forçaram o México a vender a Califórnia, Arizona e o Novo México para os Estados Unidos. E em 67, já foi depois da Guerra Civil, a Rússia dominava o Alasca, mas o governo russo chegou à conclusão que não valia a pena ficar investindo muito no Alasca, porque o que o Alasca oferecia, a Sibéria oferecia em maior quantidade e tal, e acabou vendendo o Alasca para os americanos. Nos anos seguintes, os americanos encontraram uma quantidade enorme de ouro e de petróleo no Alasca. Foi o pior negócio imobiliário, né, da história da Rússia, foi ter vendido o Alasca para os Estados Unidos. Aqui então vocês têm um mapa, né, da expansão territorial, a área original dos Estados Unidos, as antigas 13 colônias, mais o Vale do Ohio, está em verde claro aqui a leste. Em azul, o território da Louisiana, em rosa, os territórios foram sendo adquiridos. Né? Não apareceu ali na cronologia, mas essa parte noroeste, que vocês têm no mapa em rosa, o território do Oregon, foi também uma área que os americanos ocuparam, anexaram, negociando com a Grã-Bretanha. O Acordo do Oregon, onde a parte norte, ali já no Canadá, ficou com a Grã-Bretanha, que seria a costa oeste, né, do Canadá, e essa parte do noroeste, né, do Oregon, ficou com os Estados Unidos. Ok? Bom, consequência da expansão americana.
a primeira consequência foi a destruição das comunidades indígenas. Os índios que viviam na região, que eram territórios coloniais, mas muitas vezes, na prática, não tinha ainda ocupação efetiva, né, de uma população branca de origem europeia. Então, de certa forma, os índios ainda mantinham uma grande autonomia. Só que eles vão perder essa autonomia, vão perder essas terras com a conquista efetiva do território pelos americanos. Então vai ter um massacre dessa população indígena. E os sobreviventes foram jogados em reservas, localizadas em geral nas áreas mais desérticas, mais inférteis daqueles territórios. A população americana cresceu porque a conquista do Oeste, a anexação do Oeste, atraiu uma leva maior ainda de imigrantes europeus. Por outro lado, o potencial econômico da região era enorme, então a gente vai ter a fundação de novas cidades, criação de fazendas, né, exploração mineral, criação de indústrias, uma malha ferroviária foi criada ligando a costa leste à costa oeste, então aquilo gerou um boom de crescimento econômico, que desenvolveu sobretudo o capitalismo no norte original dos Estados Unidos, né, favorecendo esse desenvolvimento industrial, a revolução industrial no norte. O resultado é que as diferenças entre o norte e o sul foram ficando cada vez mais intensas. E a tensão acabou resultando na famosa Guerra Civil ou Guerra da Secessão, que eu já vou comentar.